Queridos, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13, eu quero compartilhar com os irmãos, a partir do versículo de número 7. Levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aior guiava o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, e cântico, e harpa, e laudes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão para a arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto uma brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar a arca de Obed-edom a Gate. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses. Quantos meses? 3 meses. Em casa de Obed-edom. E tudo quanto tinha, Deus o abençoou. Glória a Jesus. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto que, quando a gente vai esmiuçar o contexto de toda a história, logo nós vamos compreender e entender de algo tão importante e algo tão sagrado por Deus, que era a Arca da Aliança, ou bem conhecido como a Arca do Concerto. Para os que já entendem esta porção escriturística, a Arca da Aliança, Deus havia falado com Moisés, logo no livro do Êxodo, que a Arca da Aliança era algo bem consagrado, bem sagrado mesmo, e que não era qualquer pessoa que tinha que carregar aquela Arca da Aliança. E a Arca da Aliança foi construída por Bezalel. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem bíblica. E esta arca, ela tinha o comprimento aproximadamente 1,10 m de comprimento, por 60 de largura, por 60 de altura. E quando Bezalel ele construiu esta arca, Deus foi colocando no coração de Moisés para que Bezalel construísse esta arca. Segundo a Bíblia, esta arca foi construída de madeira de acácia, toda revestida de ouro, por dentro e por fora. Em cima da arca havia uma tampa. O nome desta tampa se chamava propiciatório. E sobre a tampa, a Bíblia narra que estava ali 2 querubins sobre a tampa. Dentro da Arca da Aliança, existia ali 3 elementos sagrados. Primeiro, a vara de Arão. Segundo, as tábuas da lei. E terceiro, um vaso com maná que havia descido no deserto. E o que me chama muito a atenção, meus irmãos, é que logo no capítulo 1 do livro do profeta Samuel, capítulo 4, capítulo 5 e no capítulo de número 6, a Bíblia ela narra que
Israel ele vai entrar em posição de batalha para guerrear contra os filisteus. Mas o que me chama muito a atenção é que quando Israel ele se posiciona em posição de ataque, em posição de batalha, e quando ele começa ali a guerrear contra os filisteus, a Bíblia ela é bem categórica em afirmar que Israel ele vai perder a sua batalha. Israel ele vai perder a guerra. E quando Israel ele perde a guerra, o mensageiro de Israel ele vai até a presença do rei, ou até a presença de Eli, e Eli faz uma indagação e vai dizer: como que nós estamos na batalha? O mensageiro vai dizer: olha, Eli, nós perdemos a batalha e perdemos feio. Então, se nós perdemos, e como que foi? Morreu alguém? Ele disse: 4.000 soldados de Israel morreu ao fio da espada. Eli ele vai entender, tudo bem, na guerra, na batalha, é normal, é comum, alguém que vai para a batalha tem o vencedor e tem o perdedor. Quando ele acaba de mencionar isso, vem alguém com uma ideia, vem alguém com um conselho, vem alguém com uma ideia diferente e vai dizer: ó Eli, eu tenho uma solução, eu sei por que Israel perdeu a batalha. Se você sabe, então fala para mim por que Israel perdeu a batalha. E ele vai dizer assim: olha, Israel perdeu a batalha porque a arca da aliança não está no meio do arraial, por isso que Israel perdeu a batalha. Então isso daí é fácil, dá para nós resolver, é só trazer a arca da aliança por meio do arraial e Israel vai vencer esta batalha. Sim ou não? É lógico que é assim, é prático, é simples, é só trazer a arca por meio do arraial, agendar outra batalha com os filisteus e Israel vai ser vitorioso. E assim eles fizeram. Pegaram a arca, trazeram a arca, colocaram no meio do arraial. Só que eles esqueceram que aquela arca era a arca do concerto. Eles também esqueceram que aquela arca não era Deus. A arca representava Deus. Aleluias, glória a Jesus. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Queridos, Israel agora ele vai entrar na sua segunda batalha. E quando Israel ele entra na sua segunda batalha, quando termina a guerra, quando termina a batalha, o mensageiro ele vai levar a notícia de novo para Eli. E quando ele chega até a presença de Eli, ele vai dizer: Senhor, eu tenho uma notícia que não vai te agradar nem um pouco. Pois não, pode me dizer, Israel perdeu ou ganhou? Perdeu feio. Israel perdeu mais uma vez. Tudo bem, é normal a gente perder. Só que me fala uma coisa: morreu alguém? Ele disse: muito pouquinho. 30.000 soldados morreu ao fio da espada. É um desastre para Israel. É uma barbaridade para Israel. Perdeu 4.000 soldados na primeira batalha. Na segunda batalha, mais 3.000 soldados, mais 30.000 soldados. 34.000 soldados Israel perdeu. É normal perder, nós entendemos. Alguma coisa aconteceu. E quando Eli chega para ele e fala assim: então fala mais o que foi que aconteceu, além dessa perca terrível. Os teus filhos também morreram na batalha. Tudo bem, morreu meus filhos, tudo bem, eu vou entender. O que eu só não quero entender é que a arca do Senhor aconteceu algum problema. E ele disse simplesmente isso: a arca do Senhor foi capturado e foi levado para a capital dos filisteus. Ele não aguenta porque já está velho, ele vai morrer. Vocês conhecem a história. Ele vai morrer. E quando ele morre, escuta isso, a sua nora está grávida. E sabendo ela que
Israel perdeu, foi derrotado, sabendo ela que o seu esposo morreu, sabendo ela que o seu sogro também morreu. Até aí estava indo tudo normal, mas quando ela ficou sabendo que a arca da aliança foi capturada de Israel, ela entra em estado de parto e ela dá a luz. E quando ela dá a luz, alguém disse: como que é o nome do menino? Ela disse: pode colocar de Icabor, que quer dizer foi-se a glória de Israel. Agora a glória de Israel não está mais em Israel. A arca é levada para a capital dos filisteus e chega em uma cidade por nome de Asnod. E quando a arca da aliança chega até Asnod, a Bíblia diz que Deus começou a colocar doença no povo. O povo agora começou a pegar doença, ficar com chaga, ficar ali em situação precária. E eles disseram: esta arca aqui para nós não pode mais ficar. Esta arca tem que ir embora daqui. Ela veio para cá, mas trouxe transtorno para nós. Nós não queremos mais esta arca aqui. Esta arca agora é levada para uma cidade por nome de Gate, ainda filisteu. Quando a arca chega na cidade de Gate, a Bíblia diz que Deus também coloca doença no povo. Deus também coloca dificuldade no povo. E o povo disse: esta arca aqui para nós não tem condição. Ela tem que ir embora daqui também. Nós não queremos esta arca aqui. Ele pega esta arca e leva para uma cidade por nome de Ecrom. Quando esta arca chega na cidade de Ecrom, os castigos começam a assolar o povo. O povo de Ecrom disse: esta arca aqui eu estou entendendo que não é nossa. Esta arca aqui, ela veio para um lugar errado. Esta arca aqui tinha que estar em Israel, não é daqui. Aí alguém vai dar uma ideia, alguém vai dar uma sugestão e vai dizer: eu tenho uma ideia, eu tenho uma sugestão para que esta arca possa voltar para Israel. Quais? Nós vamos fazer o que, pela ótica humana, ninguém vai entender. Se não for a visão espiritual, ninguém vai entender o que esses homens fizeram de Ecrom. Eles pegaram uma vaca, escuta isso, pegaram uma vaca recém-parida, uma não, duas. Quem já trabalhou na roça aqui sabe o que é uma vaca parida? É mansa ou é braba? Braba. Olha o que eles fizeram, irmão, escuta isso. Pegaram duas vacas que acabou de parir, estava com o bezerrinho do seu lado, e disseram: vamos fazer um carro novo. Escuta isso, que foi que passou na cabeça desses homens. Mas eu entendo, eles não eram crentes. Eu entendo que eles não eram crentes. Vamos fazer um carro novo. E se os irmãos for ver lá no livro do Êxodo, Deus falou para Moisés que a arca da aliança, para carregar a arca da aliança, tinha que ser pessoa específica. Não era qualquer pessoa que pudesse carregar a arca da aliança. E Deus ainda foi bem categórico em dizer: só pode carregar a arca da aliança a pessoa da tribo de Levi. Caso contrário, ninguém pode carregar a arca da aliança. E Deus ainda foi mais além. A arca da aliança tem que ser carregada nos ombros e não em carro. Só para você entender, eu vou tentar explicar aqui. Nessa caixa aqui, vamos supor que isso aqui é a arca da aliança. Aqui tinha uma argola, escuta aqui, preste atenção aqui. Aqui tinha uma argola, aqui tinha outra argola, aqui tinha mais uma argola e aqui tinha outra. Pegava uma haste, entrava por dentro dessas duas argolas, uma haste também toda de ouro, era construída de madeira de acácia e revestida de ouro. Ou seja, colocou a haste ali, um levita colocava aqui no ombro, o outro do outro lado, um sacerdote ou um levita na frente, da tribo de Levi, colocava a arca e eles iam andando com a haste no ombro e a arca pendurada sobre os seus ombros. Mas tinha que ser da tribo de Levi. Agora aqui em Ecrom, escuta isso, eles disseram: vamos pegar, construir um carro novo, e nós pega esta arca da aliança, coloca em cima do carro novo, aí nós aproveitamos e coloca uns presentezinhos aqui,
Aí pega essas duas vacas que acabou de parir e tenta tirar o bezerro dela. Irmãos, trazendo isso aqui para nós, na geração de hoje, se tiver uma vaca parido e você for tirar o bezerro dela, só se você tiver um lombo de ferro, porque você vai aguentar muita cabeçada e você não vai aguentar, você vai correr. Agora pasme, quando ele preparou o carro, preparou a arca, colocou dentro do carro, colocou os presentes e foi pegar as duas vacas paridas, ela veio na maior tranquilidade, deixou o bezerro lá e veio na maior tranquilidade. Amarrou ali e colocou gente para puxar? Não. Tá tudo prontinho, tá? Bateu nas costas da vaca e a vaca foi embora, sozinha carregando a arca da aliança. A arca foi no lombo, em cima de um carro novo. As duas vacas largou seus bezerros e foi embora. Irmão, você não está entendendo. Isso Deus está no mistério. A arca tinha que ir para a terra de Israel. Aleluia. Glória a Jesus. Aí quando as vacas estão indo embora, irmão, está indo embora, sabe para onde que a vaca vai? Numa cidade por nome de Betsemane, já na cidade de Israel. Quando a vaca chegou em Betsemane, o povo de Israel olhou e falou: meu Deus do céu, a arca da aliança agora está chegando aqui em Israel. Ou seja, o Deus que nós servimos mandou a arca de volta para Israel. Irmãos, a Bíblia diz que agora é a igreja, o povo de Betsemane, o povo de Israel se alegraram tanto, pastor, se alegraram tanto, que pegaram essas vacas, fizeram um fogo, queimaram as vacas, pegaram o carro novo, colocou em cima do altar, queimou o carro. A alegria foi tanta que a Bíblia diz que ele foi e tirou o propiciatório, que era a tampa da arca. E quando ele levanta a tampa, até aí, irmão, tudo bem, não podia nem tocar, mas já que tocou, tudo bem. Tirou a tampa, aí foram eles olhar o que tinha dentro da arca. E a Bíblia diz que Deus matou centenas de pessoas. E Deus feriu, Deus matou. E quando Deus mata aquele multidão de gente que mexeu na arca, alguém faz uma reunião e vai dizer: opa, a arca até veio para nós, a arca voltou para Israel, só que a gente não quer mais ela aqui não. Por quê? Porque o Deus de Israel, o Deus da arca da aliança é muito duro. Ele matou gente que foi apenas olhar o que tinha dentro da arca. Irmão, não é que Deus foi duro e foi rígido quando ele disse. Uma coisa eu sei: se ele disse que não era para pessoas que não fossem da tribo de Levi colocar a mão, e para que ele foram colocar a mão? É para morrer. Porque quando Deus determina alguma coisa, está determinado. Se Deus deu uma ordem, a ordem de Deus tem que ser cumprida. Se Deus disse que é assim, pode fazer do jeito que ele disse, porque ele se responsabiliza. Aleluias, glória a Jesus. Só que a geração de hoje, nós vemos tantas pessoas perecendo, nós vemos tantas pessoas sofrendo. Por quê? Porque desobedece aquilo que Deus disse que não era para fazer. Alguém está me entendendo aí? Aleluias. Aí ele disse: olha, esta arca aqui para nós não está dando muito certo não. Deus está ferindo muito. Nós vamos ter que achar um jeito para que leve essa arca embora para outro lugar. Aqui para nós não pode ficar. Irmãos, o que dói na pele hoje é saber que aquela arca representava Deus. Ou seja, Israel não estava mais ali com a presença de Deus. De repente a presença chega e eles mandam a presença de Deus embora. Aleluia, glória a Jesus. Ei, a presença dele estar aqui nesta noite, queira o Deus inimigo ou não, mas a presença dele estar aqui nesta casa, nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí eles disseram: o que vamos fazer com esta arca? Alguém disse: leva para a casa de Abinadab. É para a casa dele.
Quando a arca chega na casa de Abinadab, escuta isso, 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. Irmãos, tu sabe o que é 20 anos a arca na tua casa? Não, eu não vou dizer nem que foi a arca. Sabe o que é 20 anos a presença de Deus dentro da tua casa e tu sem saber que é a presença de Deus? Pastor Rogério, está entendendo? 20 anos a arca na casa de Abinadab. Aí passa a geração de Saul e vai. Depois de 20 anos Davi assume o trono. Quando Davi assume o trono, Davi disse: opa, o porquê que a arca da aliança não está aqui no nosso meio? Alguém disse: está na casa de Abinadab. Tem 20 anos que está lá. Davi, como que é? 20 anos que a arca está na casa de Abinadab? É. Davi disse: não, isso não pode. A arca tem que estar aqui. Agora eu sou o rei de Israel. É eu que assumi o trono. A arca tem que estar aqui. Aí Davi faz um culto. Escuta isso, Davi, um culto. Já foi na reunião. Isso daqui já foi na reunião que Davi fez com todo mundo. Escuta isso. E no culto que Davi fez em comemoração à chegada da arca da aliança, Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com toda a sua força, com cântico, vou ler, com cântico, com harpas, com tamborins, com símbolos, com trombetas, ou seja, um culto fervoroso, quase ou mais de 30 mil pessoas. Davi se reuniu todo mundo. Olha, esse culto é para comemorar a chegada da arca da aliança que vem da casa de Abinadab. Até aqui tudo bem, a chegada da arca da aliança. Só que Davi, quando ele manda alguém buscar a arca da aliança na casa de Abinadab, ele vai fazer o que os filisteus fizeram lá na cidade de Ecrom. O que foi que ele fez? A Bíblia diz que Davi ele vai fazer um carro novo. Como o bom mineiro dizia: uai, se lá no livro do Êxodo Deus disse que que a arca não era para ser carregada no carro, e Davi sabia muito bem que a arca tinha que ser carregada nos ombros. Davi agora, como rei de Israel, ele vai padecer. Davi agora, como rei de Israel, ele vai mandar fazer um carro novo para trazer a arca. E se Deus falou que era para trazer no ombro, Davi ele vai deixar o mandamento de Deus para trás e vai fazer um carro novo e vai lá na casa de Abinadab. Quando ele chega na casa de Abinadab, eles pegam a arca da aliança, escuta isso, coloca em cima de um carro novo, que Deus proibiu que isso acontecesse. Um tal de Uzar e Aiô é um cara que eles vão escolher para guiar o boi. Irmãos, às vezes tem gente que não tem nada a ver com o negócio, mas por causa de uma desobediência de alguém, ele paga o preço também. Irmão, o que é que tinha a ver o Uzar de morrer do nada? O Uzar foi fazer um gesto que eu acho que até você fazia, até eu fazia, segurar a arca da aliança para não cair. Mas se Deus disse que não é para pôr a mão, se colocar a mão vai morrer. Escuta isso. Tudo bem, a arca está vindo, um carro novo, Uzar e Aiô está segurando, guiando os bois. Escuta isso. Só que a Bíblia diz que quando eles estão descendo no vale, quando ele passa perto da eira de Quedom, os bois pisou em falso e tropeçou. E quando os bois tropeçaram, a arca do Senhor, a arca da aliança, ela deu de cair de cima do carro novo. Quando ela deu de cair, porque se o boi tropeçou
e o carro também deslizou, a arca começou a tombar. Quando a arca começa a tombar, Uzá disse: opa, a arca não pode cair. Ele mete a mão para levantar a arca da aliança. E quando ele bota a mão, pá, Deus matou-lo na hora. Puf. Quando Deus mata Uzá, a Bíblia diz que Davi, ele entra em desespero. Davi começa a ficar desesperado. Davi começa a dizer: então Deus que nós servimos é muito pesado. Deus que nós servimos, Ele age desta forma. Como que eu vou fazer para trazer a arca da aliança de volta para Israel? Escuta. Davi, ele vai entrar em si. Davi, ele vai entender que do jeito que ele está agindo, Deus não está se agradando. Ele vai dizer: eu preciso guardar esta arca em algum lugar e depois trazer ela do jeito que Deus quer que eu traga. Aleluias, glória a Jesus, bendito seja Deus. Aí alguém vai chegar para Davi e vai dizer: Davi, eu tenho uma solução. Qual é? Aqui em cima tem um tal de Obed-Edom. É um coitado. Obed-Edom, ele mora ali. Ele não tem nome de tradição. Obed-Edom é alguém que alguém olha para ele e fala assim: esse daí não tem jeito não. Esse daí não tem família de tradição não. Esse daí tanto faz, tanto fez. Leva a arca para a casa dele, vai que ele bota a mão e ele morre também. Davi disse: ah é? Então vamos levar a arca para a casa dele, de Obed-Edom. Quando a arca chega na casa de Obed-Edom, escuta isso, parece que eu estou vendo o povo de Israel achando que Obed-Edom iria colocar a mão na arca. Obed-Edom não é bobo colocar a mão na arca. Obed-Edom, ele tem inteligência. Obed-Edom, ele tem sabedoria. Obed-Edom, ele tem inteligência. Obed-Edom, ele só está aguardando a arca chegar. Obed-Edom, ele só está aguardando a presença chegar na sua casa. Aleluia. Escuta, aí a arca do Senhor chega na casa de Obed-Edom. Quando a arca chega na casa de Obed-Edom, a arca entrou na casa de Obed-Edom, a presença de Deus entrou na casa de Obed-Edom. Irmão, você não está entendendo? Ei, a presença de Deus está entrando na tua casa hoje. Aleluia. A presença dele está chegando lá na tua casa hoje. A presença dele chega na tua vida hoje. Aleluias, glória a Jesus. Irmãos, aqui, cá para mim, escuta isso, cá para mim. Escuta isso. Obed-Edom, aquele crente simples. Obed-Edom, aquele crente humilde. Obed-Edom, aquele crente que precisava de um milagre na sua vida. Quando a presença chega na sua casa, ele abre a sua casa para a presença de Deus entrar. Aí quando a arca chega na casa de Obed-Edom, o mais gostoso é isso: tudo quanto tinha na casa de Obed-Edom começou a prosperar, começou a crescer. Eita glória! Começou a ter êxito, aleluia. Os trabalhos de Obed-Edom começou a fluir. Obed-Edom olhou e disse: opa, eu nunca tive numa fase dessa. Olha, tudo quanto eu faço é bênção. Eita glória! Irmão, eu estou falando de crente igual Obed-Edom. Lembras que um dia eu ministrei aqui sobre José do Egito, que eu disse que quando José do Egito chegou na casa de Potifar, tudo quanto tinha dentro da casa de Potifar começou a prosperar. Lembra que eu disse aqui uma vez? Tudo, irmão. Por quê? Porque José era crente da qualidade de Obed-Edom. José era crente da qualidade de Obed-Edom. Aonde ele passava, Deus fazia prosperar, fazia crescer. Agora, irmão, cá para nós. Agora a geração que nós estamos vivendo, meu irmão, tem
tem gente que é demais. Tu chega na casa dele ou encontra no caminho e fala para ele assim: como é que está, meu irmão? A paz do Senhor. Ih, irmão, você não sabe. A luta. Ih, irmão, você não sabe a dor de cabeça que eu estou. Você não sabe a prova que eu estou enfrentando. Irmão, tu é crente Obed-Edom, ou tu é crente igual Abinadab? Tu é crente igual Abinadab para ficar 20 anos com a presença, e 20 anos sem sentir nada, e 20 anos sem ver nada, 20 anos sem ver poder, 20 anos sem ver milagre. Sabe quantos anos ficou a arca na casa de Obed-Edom? Não vou muito longe não. 2 meses. Olha a diferença. 2 ou é 3? 2, né? 3, obrigado. 3 meses. Não foi 3 anos. 3 meses. Aí você está entendendo aí? Você vai entender aí o porquê que muitas das vezes a gente diz assim, ó: por que fulano? Vê se você não já pensou isso. Por que fulano? Pastor Rogério, vê se não é. Por que fulano? Eu conheço ele há 20 anos e é do mesmo jeito. Já percebeu isso, pastor? Já viu isso aí alguma vez na vida? Você chega assim: eu conheço fulano de tal, tem 30 anos que eu conheço ele. A vida dele está do mesmo jeito. A vida dele nunca mudou, é a mesma coisa. Não tem uma mudança de vida. Sabe por quê? É crente Abinadab. Mas quando tu vê o crente assim: rapaz, aquele homem ali é novo convertido, mas já está pregando. Aquele ali é novo convertido, mas já está tocando na bateria, já está fazendo parte do grupo de louvor, mas ele já está pregando. Ele é novo convertido. É não, irmão, é Obed-Edom. É não, irmão, é a arca da aliança que chegou na sua casa. É a presença de Deus que chegou na sua casa. Aleluia. Quem acredita nisso, levanta a tua mão e adora Jesus Cristo. Quem acredita nisso, levanta a mão, que a arca da aliança, a presença dele está na tua vida nesta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, 3 meses a arca na casa de Obed-Edom. Obed-Edom, irmão, ele começou a prosperar de uma forma. Quem conhece de história sabe que Obed-Edom, tem um ditado aqui, a gente fala aqui, que fala que pulou da água para o vinho, né? Tem um ditado que o povo fala aqui fora: pulou da água para o vinho. Obed-Edom foi assim. Os 3 meses que a arca passou na casa dele foi suficiente, irmão, para ele sair dali, ó, e dizer: agora eu estou tranquilo, eu tenho reserva. Aleluia, agora eu estou tranquilo. Foi somente 3 meses, mas eu estou cheio. Foi somente 3 meses, mas eu estou cheio da presença dele. Aleluia. Ou seja, eu tenho reserva. Eita, irmão, lembra de Mateus, capítulo 25? Parece que Deus está me levando lá para dentro do texto. Lembra de Mateus, capítulo 25? A parábola das 10 virgens. Lembra? Que 5 delas tinham azeite, as outras 5 também tinham. É assim, o texto foi assim. Todas as 10 tinham azeite, sim ou não? Tinha. O problema é que uma tinha reserva e a outra não tinha. O problema era que uma tinha, 5 tinha reserva suficiente para quando chegar o noivo ela entrar para as bordas, e a outra tinha azeite suficiente, ou por um período pequeno, porque quando veio o noivo, alguém gritou: olha lá, veio o noivo aí, agora vamos correr. Quando se levantou, as 5 disse: eita, eu não tenho azeite, o que é que eu vou fazer? O meu azeite se acabou. Ei, não deixe o teu azeite se acabar, porque se o azeite se acabar, a lâmpada se apaga. Então não deixe o teu azeite acabar, porque se o azeite acabar, fica no escuro, a lamparina se apaga. Mas em nome de Jesus o Nazareno, a presença dele estará aqui na tua vida. Oh, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Adora Ele nesta noite, aplauda Ele nesta noite.
Irmãos, Davi disse, aí Davi fica sabendo, já estou parando, irmão, só falta 9 minutos. Aí Davi fica sabendo que a arca da aliança, ela estando na casa de Obed-edom, Davi fica sabendo que Obed-edom está abençoado. Irmãos, eu estou falando de abençoado, igual dizia o nordestino, abençoado até o tutano, era Obed-edom. Aí Davi disse, eu vou me preparar aqui, vou deixar tudo pronto, agora eu vou agir do jeito que Deus pediu para que fizesse, vou preparar os levitas, vou preparar tudo direitinho, para que eu possa trazer a arca da aliança nos ombros dos levitas. Irmãos, só que o que dói na pele é o que eu vou dizer agora. Existem pessoas que Deus, o Deus de Israel, colocou para ele uma responsabilidade para ele carregar. Pastor Rogério, Deus, ele coloca para cada um de nós uma responsabilidade. Responsabilidade dessa nos nossos ombros. Só que nós queremos facilidade, queremos facilitar. Olha isso. Eu vou carregar a arca no ombro, é pesado, é uma responsabilidade grande. Eu vou colocar nos ombros do carro, colocar nos ombros da vaca, vou colocar em cima de um carro para facilitar. Observe isso. Se eu for sair daqui e for para minha casa hoje a pé, é uma coisa, eu vou demorar tanto para chegar lá. Estou até imaginando como que estão os pés daquele pessoal que está lutando, coitado, para chegar lá na outra cidade. A dificuldade que está os pés daquele povo para ir para lá, você está entendendo, tá? Agora, se eu for de carro, não é mais fácil, irmão? Claro que é. Pastor, você vai para onde? Eu vou para tal cidade. Vai a pé? Vou nada, irmão. Tem um carro para eu ir. É mais fácil eu ir de carro. Ei, mas se a responsabilidade está nos teus ombros, não queira que facilitar. Mas fulano vai fazer para mim. Não, irmão, se fosse para ele fazer, estava no ombro dele. A arca tem que estar no teu ombro e não no ombro dele. A responsabilidade tem que estar no teu ombro e não no ombro dele. Aquilo que Deus te deu é para você levar e não ele. Entenda isso, por favor. Aleluia, glória a Jesus. Não facilite não. Não facilite não. Faça. Não, eu vou mandar fulano fazer. Vamos aqui. Fulano sabe solar melhor do que eu. Não, sole a si mesmo. A minha voz não é tão boa. É assim que começa. Ele nunca pegou quem sabe. Não, senhores. Ele nunca pegou quem tem uma boa formação, quem fez um bacharelado em teologia, não. Aleluia. Se eu fosse esperar para eu ter um bacharelado em teologia, irmão, eu nunca teria escrito 5 livros. Mas para a honra e a glória do Deus que fez os céus e a terra, eu não tenho muita sabedoria não, mas eu tenho aquilo que Ele me deu: entendimento, coragem, ânimo. Aleluia, glória a Jesus. Aí Davi disse: agora sim está tudo pronto. Agora vamos buscar a arca da aliança. Fique de pé um pouquinho para fazer um pouquinho de exercício. Eu já estou encerrando. Aí Davi vai fazer do jeito que Deus pediu para que ele fizesse. Do mesmo jeito. Colocar a arca no ombro, somente da tribo de Levi. E Davi faz do jeito que Deus determinou.
Aí tu vê, irmão, Israel crescendo de novo. Tu vê Israel prosperando de novo. A arca voltando para o lugar que veio, para o lugar que estava. E tu vê Israel ficando de novo de pé. Tu vê Davi dançando, pulando, saltando. E alguém disse: o que é isso que Davi está fazendo? Davi disse: não, agora eu estou fazendo do jeito certo. Agora eu estou adorando a Ele do jeito que tem que ser adorado. Aleluias. Porque tem gente, irmão, que diz assim: não, eu vou deixar para adorar quando eu for consagrado a obreiros. Vou deixar para adorar quando eu tiver tempo na igreja. Vou deixar para adorar quando eu tiver mais algum nome dentro da igreja, tiver alguma posição. Ei, adora do jeito que você sabe adorar. Adore do jeito que você está acostumado a adorar, para que você veja que a presença dele chega na tua vida. Não queira fazer arrumadinho não, irmão. Não queira fazer arranjo não. Faça do jeito que Deus determinou para que você possa fazer. Amém? Eu vou orar pela sua vida nesta hora. Glória a Jesus.